Pronto, agora. Chegou agora. Bom, então como eu estava falando para vocês, vamos dar uma conversada aqui sobre navegadores de internet. É um item que no concurso público, ele cai muitas questões, tá? Principalmente navegador de internet, segurança da informação, como eu estava falando para vocês. E aí o que acontece? Como eu estava falando para vocês aqui. O que seriam navegadores da internet? Como o próprio apostila diz, né? São programas mais simples, como ele disse lá, se estudar. Por quê? Porque você está toda hora no Google fazendo uma pesquisa, você está toda hora vendo se tem um concurso aberto. Então fica mais fácil esse assunto por conta disso, porque toda hora você tendo um trabalho, você está pesquisando alguma coisa em um navegador da internet. Então o navegador da internet nada mais é conhecido como os browsers, né? Então se você em algum momento do concurso público vê essa palavra na questão browser, você vai entender que nesse momento aquela questão se refere a navegadores de internet. Então, esses browsers nada mais, nada menos são softwares, né, que ajuda você, usuário, a acessar os conteúdos que a internet dispõe para você de melhor. Então, o navegador, ele habilita os usuários a interagir também com documentos, tá? Ou documentos esses chamados HTML, que é a linguagem de programação. Então, por trás dos navegadores da internet, se você colocar a combinação da tecla Ctrl mais U, você vai ver que por trás daquela página bonita que você consegue acessar, entender, interpretar, ali por trás tem uma combinação de linguagem que você não sabe nem para onde é que vai, né? Mas que o programador, que o desenvolvedor do sistema, ele precisou fazer toda aquela combinação para que você, usuário, possa enxergar os HTTP. Então, ó, por trás do navegador existe uma linguagem chamada HTML, tá? Que é uma linguagem binária. E tudo aquilo que você consegue ler e entender na frente do seu navegador da internet é um protocolo de rede chamado HTTP, que são os protocolos chamados de hipertextos. Hipertextos, tá? Então, se algum dia você tiver numa prova e falar que o HTTP significa que você está falando dos hipertextos, tá certo? Então, todo aquele hipertexto, ele é hospedado em algum servidor. Então, por exemplo, se você chega lá e coloca lá www.g1.globo.com, que você quer se interagir das notícias do mundo, então, automaticamente, quando você dá um enter, o que é que acontece? Existe uma sincronização com o HTTP, tá? E um cara chamado DNS, que é justamente aquele que eu sempre falo nas questões, que é o serviço de nome de domínio, né? Então, quando você digita o endereço, que também é chamado de URL, ele sincroniza com o DNS, né? E aí o DNS vai no servidor, faz a troca de informações, e aí o HTTP mostra para você tudo bonitinho na tela, tá certo? Então, só, eu coloquei aí os principais navegadores de internet que os concursos públicos cobram hoje. Lógico que, se você pesquisar, você vai encontrar inúmeros navegadores de internet. Mas hoje, até hoje, qualquer concurso público, ele só cobra 4 navegadores, que é o Edge, tá? Só botar a canetinha aqui. Que é o Edge, tá? Que é o navegador padrão da Microsoft, tá? Que é o Mozilla Firefox, tá? Que é o navegador de código aberto, tá? Em português, ele foi desenvolvido pela Fundação Mozilla, ou Mozilla Foundation, tá? Então é um navegador livre e gratuito. Agora, o fato dele ser livre e gratuito não significa que qualquer usuário vai chegar aqui e vai dizer, esse não quer esse lilás aqui, esse roxo, eu vou querer um verde. O código-fonte dele é fechado, mas ele é um navegador livre. Qualquer pessoa pode instalar na sua máquina. Já esse aqui, chamado Edge, ele é um navegador padrão que vem de fábrica. Então, assim, você não consegue instalar nem desinstalar. Só quem consegue fazer isso é a Microsoft, tá certo?
Então, se você, por algum momento, em algum concurso da vida, se deparar com uma questão que fala assim, que o navegador Edge foi desinstalado, a questão está errada. Usuário nenhum consegue desinstalar o navegador Edge, assim como o navegador Internet Explorer. Então, até o Windows 7, o navegador padrão que vinha instalado, né, no computador, no sistema Windows, era o Internet Explorer. A partir do momento, em 2015, quando foi lançado o Windows 10, a Microsoft adotou esse cidadãozinho aqui, tá? O Edge. Então, ele já vem de fábrica. Então, se você, não quero, acho horrível, é lento, quero desinstalar, você não vai conseguir, tá? Você não vai conseguir, desista, porque não consegue de jeito nenhum, tá certo? Já o Mozilla Firefox, sim. Aí você consegue desinstalar, instalar, quantas vezes assim achar necessário, tá certo? E outro navegador muito usado no mundo todo chama-se o Google Chrome. Ou seja, o Google Chrome também é uma licença free, como ele mesmo disse ali, né? Qualquer pessoa pode conseguir ele desinstalar ou instalar quantas vezes assim achar necessário. E aí tem esse aqui chamado Chromium, tá? Esse Chromium, na verdade, ele foi um navegador desenvolvido pelo Google Chrome, tá? Só que vocês podem ficar tranquilos que esse Chromium ele não cai em concurso público. Por quê? Porque o Google Chrome, tá? Ele chegou para bater de frente seu concorrente direto desse cara aqui, ó, Microsoft Edge. Porque assim, a empresa Google, ela é concorrente direto da Microsoft. Então, por exemplo, vou dar só um exemplo para vocês. Vocês estão acostumados a ver aquele aplicativo da nuvem chamado Google Drive, não é verdade? Então, do Google Drive, ele é da empresa Google, assim como o Google Chrome é da empresa Google. Então, o concorrente direto do Google Drive é o OneDrive, que é da Microsoft. Então, assim como o navegador de das nuvens, também existe o navegador de internet. O aplicativo das nuvens, desculpa, tem um navegador de internet. Então, o que acontece? O Google Chrome, ele é concorrente direto do Microsoft Edge. Só que aí o Mozilla Firefox ficou sem concorrente. Então, o que é que a Google Chrome fez? Simplesmente ele lançou esse cidadão aqui, tá? Para ser o concorrente direto do Mozilla Firefox. Só que o negócio não andou muito, não, tá? Tanto que eu acho que de 100 computadores, vamos botar que 2, 3 tem um Chromium instalado. E olha que foram instalados porque existiu alguma atualização. Há um tempo atrás, sem você querer, quando você instalava o Google Chrome, automaticamente você não percebia, porque no rodapé da instalação tinha um xizinho marcado para instalar o Chromium como navegador secundário. E aí, nesse momento, quando você instalava o Google Chrome, aparecia o Chromium na sua tela e você ficava sem saber por quê. Só que não pode mais. A Lei Geral de Processamento de Dados, as empresas hoje não podem agregar uma coisa com a outra. Então, se você está baixando o Google Chrome vai ser instalado. O Chromium ele não pode mais agregar, mesmo sendo da mesma empresa. O usuário tem que estar ciente, tem que aceitar e autorizar, tá? Mas também, quem tentou até acessar ele, tentar navegar, é horrível. Quem não instalou, não perdeu muita coisa, não. Tá certo? Então, ó, tá aí, ó, a tabela corporativa de como funcionam os navegadores, tá? Aí diz aí, ó, que o Edge, ele tem proprietário, o Mozilla Firefox, ele é livre, o Google Chrome, ele tem proprietário, mas indiretamente ele é livre, assim como o Chromium, porque qualquer pessoa pode instalar, tá? Qualquer pessoa pode instalar. E aí ele fala também aí, ó, que o Edge, ele tem filtro do Windows Defender. O que seria esse filtro, né? Ele simplesmente, o Windows Defender, ele é o antivírus padrão, que a partir do Windows 10 ele já vem instalado no sistema operacional. Então, esse filtro que ele está se referindo aí, é o Smart Screen, é justamente esse filtro. Quando você está navegando pelo Edge, o Edge ele é bem legal. Só que assim, 90% da população não usa, tá? São assim, os concurseiros mesmo que já abriram o Edge e foram tentar navegar, adoraram. Então, assim, o Edge, ele tem uma ferramentazinha feito esse lapisinho aqui, ó, que eu uso aqui, tá? É um lapisinho. Eu posso mudar as cores.
Então, lá no Edge, você tem como ativar essa ponteira para quando você estiver estudando os e-books, né, para concurso público. Então, você consegue lá salientar, deixar aqueles marca-texto amarelo, tá? Você consegue fazer anotações. Então, ele é o único navegador que você consegue fazer isso. Então, como ele tem esse filtro pelo Windows Defender, o Smart Screen ele é ativado. Então, o que é que acontece? Se porventura aquele site ou alguma coisa tiver algum vírus ou alguma ameaça, ele já bloqueia. O próprio site já bloqueia. Coisa que os outros não fazem, tá? Os outros não fazem, tá certo? Aí, ó, ele diz que ele tem as navegações em private, né? Então, que é esse tipo de navegação aqui, ó. Então, ó, o Edge ele chama em private. O Mozilla Firefox ele chama privativo. E o Google Chrome ele chama anônimo, tá? Então, todos têm a mesma função. Todos têm a mesma função. Porém, como são empresas diferentes, as nomenclaturas precisaram ser diferentes. Mas, em resumo, é a mesma função, que seria não deixar rastros no computador. Então, se uma pessoa está no Google Chrome, então a navegação é anônima, sem deixar rastro. Se ele abre lá o Mozilla Firefox, a navegação está privativa. E se ele está pelo Edge, a navegação é em private. Mas todos com a mesma função. Nunca deixar rastro no computador. Certo? Então é assim que ele funciona. É assim que eles funcionam. Tá? Estou só passando para vocês aqui, para vocês terem uma noção de como cada um funciona. Certo? E aí o que acontece? Hoje, tem uma pesquisa recentemente, já feita esse ano, que mundialmente, 81% da população mundial, ele usa o Google Chrome, tá? 10% usa o Mozilla Firefox. O Edge, como eu falei para você, é uma minoria, então hoje está em a casa de 3 a 4%. E aí vem um navegador chamado Safari, né? Então, quem tem iPhone sabe do que eu estou falando. O Safari, ele é o navegador padrão do iOS. Então, quem tem MacBook, quem tem iPhone 15, 13, 11 e assim por diante, o navegador padrão é o Safari, tá bom? E aí também tem outro navegador muito conhecido aí, principalmente entre os jovens, chama-se Opera, tá? É um navegador vermelho. Então, assim, por que eu citei os jovens? Porque hoje o Opera, em termos de jogos online, ele é pioneiro. Então, quando ele foi desenvolvido, a plataforma justamente foi para jogos online. Então, por isso que eu citei os jovens, porque os jovens hoje em dia que jogam, passam a noite jogando online, né, em rede, a melhor plataforma de jogos chama-se Opera. Tá? Ela já foi desenvolvida justamente para jogos, tá certo? Que hoje nada mais nada menos, segundo a pesquisa, é 1,5% da população mundial, tá certo? E aí, o que é que esses navegadores também têm em comum? A sincronização, tá? A sincronização, que processa, o processo que salva os dados de navegadores na internet, né? E aí, qual seria essa sincronização? Então, vamos pensar. Se você está sincronizando algo, né? Que acelere sua vida, que melhore sua pesquisa. Então, ó, ele sincroniza seus favoritos, sincroniza suas senhas, inclusive até os cookies, as abas, o histórico, tudo. Então, muito cuidado quando você está na sua casa, como vocês duas mesmo estão aqui agora online. Eu creio que as duas devem estar pelo Google Chrome, né? Que eu mandei o link, clicou o link, então eu creio que tem aí como Google Chrome o navegador padrão do seu computador. Então, muito cuidado, porque aqui em cima do navegador sempre vai ficar, se não ficar uma foto, mas fica um T, significa que Tereza está online, está conectada. Se não tiver um T, tem um C, que Dona Cris está online conectado. Então, o ideal é todas as vezes que acabar uma aula ou que você pare de navegar, você clicar em cima da sua letra ou da sua foto e desconectar, tá? Isso é o conselho que eu dou a vocês. Nunca deixar sincronizado. Mas, professor, por quê? Pelo seguinte, se você deixa sincronizado, automaticamente
quando você acessar o seu smartphone, que 24 horas está conectado, está ligado, né? Você vai ter o Google Chrome aqui. Quando você colocar seu login aqui, tudo que você fizer aqui vai espelhar no computador. Então, pode ser que corra o risco de você tiver em algum canto, acessar alguma coisa ou baixe alguma coisa, e quem esteja em casa, pode até ser seus filhos, não sei, seu esposo, a esposa, não sei, que esteja navegando e simplesmente, deixa eu ver aqui como é que está o histórico de navegação. Então, assim, se você estiver na rua, pesquisou alguma coisa, e seu marido estiver no computador em casa e for olhar seu histórico, o que você pesquisou na rua vai sincronizar com o que está em casa. Ele vai saber o que você pesquisou, o que você quis comprar, né? E assim por diante. Então, para evitar, como diz vocês aí de Salgueiro, mastigado, é melhor que não sincronize. Tá? Isso, inclusive, também serve até para os computadores do trabalho. Você mesmo, Teresa, que trabalha em repartição pública, é que a gente sabe que a gente não deve confiar em ninguém. Na hora que sai para almoçar, o ideal ou bloqueia o computador, ou se o computador não tiver senha, desconecta, tá? Deixa desconectado o navegador. Porque senão, tudo que você na rua estiver pesquisando, se você pegar uma pessoa, um colega de trabalho que esteja agindo de má fé, ele vai olhar no seu histórico, tá? O que você acessou dos seus favoritos, o que aquilo importa para você. Então, para evitar problema, aí... Oi, pode falar, Teresa. Mas só se o, como é que se diz? O Google lá, o computador for logado na minha senha, né? Assim, tiver o tipo, meu e-mail, essas coisas, né? Mas se não, Justamente. Aqui em cima, quando você coloca seu Gmail, entendeu? Você coloca seu Gmail. Então, no meu sim. caso aqui, ele fica a minha foto. Mas se não tiver foto, ele coloca a primeira letra, a inicial do nome que tiver o e-mail. Então, se você for, se loga como, por exemplo, tereza.carvalho@gmail, então ele vai ficar um Tzinho. Então, se você chegar no computador de alguém e você vê a primeira inicial em cima, você clica no Google Chrome e você vê a inicial em cima, significa que aquela pessoa deixou o seu e-mail logado naquele navegador. Então, se a pessoa não souber como é que funciona essa sincronização, se você quiser usar de má fé, você vai ver lá quais são os o que ela acessou, vai ver lá quais são os favoritos dela, o que ela pesquisou. Então, o ideal justamente é isso. Na hora que você sai do navegador, você desconectar, tá? Você desconectar, para que ele não sincronize. Não sincronize. Por isso que eu citei a repartição pública quando você trabalha. Porque se for o caso, é melhor você bloquear a tela, tá? Você bloquear a tela, tudo bem. Eu não sei se o computador que você trabalha tem senha lá. Se tiver senha, o ideal é você bloquear, tá certo? E aí o que acontece? Esse tipo de janela, né, que eu mencionei aqui para vocês, as janelas privativas, anônima, em private, tá? Ela tem um atalho. A gente sabe que hoje os concursos públicos estão cobrando muitas questões de atalho. Então, porventura, por exemplo, a janela anônima do Google Chrome, você vai segurar a tecla Shift, em sequência, pressiona ela, não solta. Em sequência, você vai segurar Ctrl, Shift, U, tá? U não. U é para HTML, desculpa. Ctrl, Shift, N, de anônimo, tá? Então, esse vai ser o único atalho diferente. Então, aqui, Ctrl, Shift, N, de anônimo. Já para o Mozilla Firefox, o Edge e para o Internet Explorer, a sequência de teclas são as mesmas. Ctrl Shift P. Então o P ele faz alusão à privativa e à in private, tá? E o N faz alusão à anônima, tá? Então vocês têm que ter isso em mente. Se alguma prova lá que você for fazer cair, qual é o atalho para se chegar à navegação anônima? Ctrl Shift N. Qual é o atalho para você navegar do privativo? Ctrl Shift P. E assim por diante. Ctrl Shift P, Ctrl Shift N no Chrome, no Google No Chrome, né? Chrome. E no Mozilla e Isso. no Edge, Ctrl Shift P, de privativo certo. ou em private. Ok. Certo? Então, o que acontece? Dentro dos navegadores, existem várias funções, assim, várias teclas de atalho, né? Eu vou dar uma pesquisada, mas eu creio que eu tenho um material muito bom aqui de tecla de atalho e disponibilizo no grupo para vocês depois.
Mas hoje existe uma infinitas teclas de atalho. As que a gente mais navega e mais sabe de cor salteada é Ctrl P para imprimir, Ctrl C para colar, para copiar, Ctrl V para colar e Ctrl Shift para recortar. Essas 4 a gente não esquece, está na mente, né? Só que e F5 para atualizar a página, né? F5, F5, F5. Dia de concurso mesmo, depois que tem o concurso, F5 acho que é recorde mundial de tecla atualizada, porque o pessoal fica F5, F5 para saber se de fato passou no concurso, se de fato saiu o gabarito, né? E assim por diante, tá certo? Então, assim, existem algumas situações dentro dos navegadores que são muito comuns. Por exemplo, Ctrl mais. Se você segurar o Ctrl mais, o que é que vai acontecer? Sua tela vai dar zoom, vai aumentando. Se você der Ctrl menos, vai diminuindo. E aí, como é que é o seu tamanho ideal? Aqui em cima, ele fica a porcentagem. Ctrl mais, aí ele de 100 fica 125. Ctrl mais de novo, ele 150. Ctrl mais, 175. Sempre ele aumenta 25%. Sempre ele aumenta 25%. Se você, porventura, está aqui navegando, está numa tela lá, legal, tá? Que, sem querer, você, pum, fechou a tela. Você, meu Deus, e agora? Como é que eu faço? Não me lembro mais o endereço do site. Simples. Para você restaurar aquela tela que você, sem querer, querendo, fechou, você, ó, Ctrl Shift T, né, de texto. Então, Ctrl Shift traga de volta meu texto. Então, ele volta, tá? Isso acontece muito. Você está digitando sem querer, pega o mouse e pá, fechou. Então, daí você não lembra mais qual é o endereço, porque alguém mandou para você, você apagou. Ctrl Shift T, tá? Ele vai voltar. E aí, ó, outra teclazinha que o pessoal usa muito nos navegadores, selecionar o texto. Cuidado, muito cuidado. Eu até já falei, acho que quando a gente estava com a turma da prefeitura, como eu fiz esse comentário. Quando você abre um Word, tá? E você vai lá e digita o texto, ok? Quem é o autor do texto? Eu. Fui eu que digitei o texto. Então, se eu quiser selecionar aquele texto, é Ctrl mais T de texto que eu digitei. Então, vai selecionar todo o texto que eu digitei. Agora, dentro do navegador de internet, essa seleção de texto não é mais Ctrl T, tá? Não é mais Ctrl T. Nesse caso, seria Ctrl A. Por quê? Porque aquele texto que eu quero selecionar não foi eu quem digitei. E sim é uma reportagem, e sim é uma pesquisa que eu fiz, que eu solicitei. Então, quando você solicita a página, e você quer selecionar aquele texto para copiar e mandar para alguém, Ctrl A, o Ctrl A. Então, muita gente, às vezes, se confunde. Ah, no Word, eu digitei lá o texto lá e eu selecionei e dei Ctrl T. Aqui também é Ctrl T. Cuidado. Ctrl T dentro do navegador de internet é uma nova aba. Ou seja, não é nova janela. A galera também gosta de confundir isso. Não é nova janela, e sim uma nova aba. Então, ó, o que são essas abas? Aba é quando você abre a janela, né? Como vocês estão aí conectados, as janelas vocês estão abertas e lá em cima tem lá meet.google.com/ e tem as numerações, né? Da sala que está liberada. Se você não quiser perder a conexão comigo, mas quiser dar uma pesquisadazinha aí, o que, é que você vai fazer? Ctrl T. Então, naquele maisinho aí em cima, vai aparecer uma nova aba. O seu Google Meet vai permanecer e uma nova aba vai ser aberta para você. Então, quantas e quantas vezes você der Ctrl T, ele vai abrindo quantas abas você assim abrir necessário. Tem uma quantidade X, Emerson? Não. Pode ir abrindo aba até a hora que quiser. Elas só vão ficando miniaturazinha, tá? E assim por diante, ok? Então, existem algumas teclas, alguns atalhos que são corriqueiros. Ctrl F. Ctrl Ctrl F F. é pesquisar, né? Isso.
Quando você aperta o Ctrl F, ele vai abrir aqui no canto para você uma caixazinha de diálogo, feita uma caixazinha de diálogo e com uma lupazinha. Então, ali dentro, quando você digitar seu nome lá, um exemplo, Tereza.Carvalho, né? E der um Enter, ele vai pesquisar o seu nome dentro daquele, ou do texto, né? Ou daquela lista. Então, o pessoal, quando, por exemplo, sai concurso público, vou fazer o resultado. Passei ou não passei? Você abre lá, aí abre lá o arquivo PDF. Quando você olha, eita, pô, tem 100 páginas. Já imaginou você, aquela letrinha bem pequenininha, você procurar seu nome página por página? Então, Ctrl F, coloca lá seu nome completo, Enter. Então, ele vai, onde tiver seu nome, ele vai aparecer página tal, Tereza. E aquele nome, ele destaca como se fosse com marca-textozinho. Ele fica amarelo, tá? Outro atalho que a gente usa muito, Ctrl J. O Ctrl J é para quê? Download, né? Ctrl J vai abrir uma nova aba, só que com os downloads, né? Com os downloads. Por quê? O J é de já feito o download. Já feito o download. Então, ó, outro também, Ctrl mais R. Alguém sabe me dizer o que é Ctrl mais R? Creio que não. Mas Ctrl mais R tem a mesma função de... Cortar? Não, Ctrl mais R dentro do navegador, tá? Não. Então, Ctrl mais R dentro do navegador, o R é como se fosse refresh. Então, atualiza. Então, a gente está acostumado a apertar o F5 para atualizar a página, né, gente? Mas se porventura a sua teclazinha F5 estiver quebrada, você usa Ctrl R. Então, ele vai dar um refresh na página. Então, Ctrl R e F5 tem a mesma função, tá certo? Aí tem um tal de Ctrl N. O que significa Ctrl N? Eu acabei de falar que quando a gente está com uma janelinha aberta, tá? E a gente dá um Ctrl T, a gente abre mais uma aba dentro daquela janela, né? Então, se está Meet, Ctrl A, Ctrl mais T, vai aparecer mais um maisinho, mais uma abazinha. O Ctrl N, o que é que ele faz? Ele abre uma nova janela. Então, digamos que vocês aqui estão assistindo a aula, tá pelo Google Meet, tá? E vocês trabalham com duas telas. Duas telas. A principal e ao lado você colocou uma tela auxiliar. O que acontece? Nessa tela aqui, vocês estão assistindo a aula. Só que aí alguém, seu filho, seu marido, sei, pediu assim, faz essa pesquisa para mim e você não quer sair dessa tela. Então, o que você vai fazer? Ctrl N. O N vai ser em nova janela. Então, vai abrir, se o seu navegador padrão for o Chrome, ele vai abrir uma nova janela. Então, agora você vai estar com essa janela do Google Chrome aberta e ele minimiza uma pequenininha. Então, o que é que você faz? Clica em cima na barra e arrasta para o outro lado da tela. Então, é isso que muitas pessoas, quando estudam, fazem isso. Joga para uma tela, pronto. Eu trabalho aqui, eu tenho 3 telas. Eu tenho a minha principal aqui, eu tenho uma aqui e tenho uma aqui, tá? Então, assim, quando eu jogo os slides para vocês, eu vejo aqui e aqui eu faço minhas edições, para que não precisar fechar, tá? Porque se você tiver só uma tela só, você tem que ter minimiza, aí o que é que está escrito? Maximiza, aí anota no papel, aí minimiza de novo. Então, para acontecer isso, se tiver 2 ou 3 telas, é ideal, tá? Então, ó, outra teclazinha que a gente usa muito, Ctrl mais D, que significa favoritos, tá? Que significa favoritos. Por quê? Porque o D, o que é que tem? Tem referência de quê? Se aquilo me interessou, se eu joguei nos meus favoritos, o D é de depois, outra hora, eu vejo aquele site que eu fiquei interessado. Então, ó, Ctrl J é de download, já feito, tá? Ctrl D é favoritos. Então, vou estar assistindo aqui esse site, achei muito interessante, é ideal para concurso público. Pô, me interessei, gostei. Ctrl D. Então, Ctrl D, joguei ele para meus favoritos, tá? E Ctrl H, o H por si só já fala, né? Histórico, ele vai lhe mostrar lá o histórico lá, tá certo? E assim por diante. Então, existem várias teclas de atalho que a gente que mexe com informática no dia a dia está sempre acionando ele. É sempre acionando. Entendeu, meu povo? Então, ó, como o próprio sistema disse, navegador de internet é muito tranquilo mesmo,
Tá certo? Aqui, ó. Vou só dizer a vocês aqui. Tá vendo esse mazinho? Esse mazinho é um novo texto, tá? É um novo texto. Então, se você der aqui nesse mazinho, ele abre uma nova aba com um novo texto. Mas ele vai prevalecer essa tela aqui. Agora, se você abrir Ctrl N, ele vai abrir uma nova janela. Então, essa daqui mais essa, um exemplo. Tá certo? E aqui, ó, aquilo que eu mostrei para vocês. Ó, navegação em private. Note que o que acontece? O próprio sistema vai abrir normal, só que ele vai abrir no in private. Ou seja, ele simplesmente não vai salvar o que você acessou. Ele não vai gerar cookies, nada. Então, assim, mas quer dizer que se eu navegar no privativo, no in private, no anônimo, eu não vou deixar rastro nenhum, rastro zero. Vê só, o rastro zero é localmente, tá? Mesmo você navegando aqui, como ele disse aqui, ó, já aqui é no privativo, tá? Então, aqui ele vai aparecer o nomezinho aqui, ó, privativo, é uma máscarazinha que tem. Então, assim, você vai acessar normalmente. Só que o servidor que você acessou, toda hora vai ter o acesso. Só que qualquer usuário local é que não vai ter. Então, se porventura seu computador for apreendido por algum motivo judicialmente, com certeza os peritos vão ter acesso a tudo que você clicou, mesmo no navegador privativo, no anônimo, não interessa, eles vão ter acesso. Tá? Por quê? Porque os servidores de internet vão ser obrigados a dizer que o IP daquela máquina em tal dia, assim, assim, acessou ele lá. Tá? Então, quando você navega aqui, ó, no Google Chrome, tá aqui, ó, tá vendo? Nova janela anônima, Ctrl Shift N. Tá aqui, ó, Ctrl Shift N. Então ele vai dizer aqui, ó, você entrou no modo anônimo. Então, assim, a tela vai ser diferente, só essa aqui. Mas se você, por exemplo, botar um exemplo, o G1 da Globo, quando você botar lá em cima, na URL aqui, www.g1.globo.com e der um Enter, a tela vai ser a normal que você está acostumado no dia a dia a ver aí. Entendeu? Vai ser normal. O que ele não vai ficar é gravado, tá? Gravado. E assim por diante, tá? Aí ele fala dos complementos, tá? Da sincronização que eu falei para você, entendeu, Teresa? Quando você está logado, ele fica a letra do seu nome, do e-mail que está crachado. Então, digamos que você aqui entrou e ele pergunta se você quer ou não ativar a sincronização. Se você clica em sim, tem aquele processo que eu comentei. Ele vai sincronizar com todo equipamento eletroeletrônico que tem a sua senha. Então, se você colocar o seu e-mail no celular, sincroniza com o celular. Se você colocar com a TV, sincroniza na TV. Por exemplo, meu menino aqui, ele tem 5 anos, tá? Então, ele assiste muito desenho no YouTube. Então, tem uns canal aí de uns meninos que eu até brinco com ele, que aqueles cabas, tudo abestalhado. Tem um tal de Enaldinho mesmo, Geleia, Natan, uns cabas velhos, agora é voltado só para criança. É verdade, é uma besteira mesmo, pensa que eu tenho raiva. O que acontece? Os caras, caba velho, umas brincadeiras de criança, mas as crianças adoram isso aí. O Enaldinho mesmo tem, só no YouTube, ele tem 8 milhões de seguidores. Então, assim, é uma bosta pra gente, né? Eu assisto aquilo horrível. Mas ele gosta. O que acontece? Na minha TV, eu criei uma conta, assim, Emerson Casa. Botei lá no Gmail. Então, tudo que ele acessa, eu sei do meu celular. Então, às vezes, ficam chegando as notificações para mim. É, episódio novo do Enaldinho, episódio novo do Natan, do Geleia, e assim vai, entendeu? Das Tartaruga Ninja. Ele fica acessando. Então, às vezes, quando eu chego em casa, eu brinco assim para ele. Assiste muito Enaldinho hoje, aí ele disse, papai, tem um episódio novo assim, assim, eu digo, eu sei. Chegou a notificação no meu celular. Por quê? No meu celular existem 4 contas. Existe uma minha pessoal, existe um trabalho, existe a conta que eu dou aula e existe essa conta que eu sincronizo com a minha casa. Então, essa conta da minha casa está no telefone da minha esposa, também que é para ela saber o que é que ele acessa e no meu celular. Então, por quê? Porque quando eu coloquei aqui a conta, simplesmente eu vim aqui e ativei a sincronização. Ativei a sincronização. No computador, por que é bom você fazer isso? Porque se porventura der bronca no computador, ou você precisar comprar outro computador,
todas aquelas suas abas de favoritos, histórico de navegação, histórico de download, tudo. Se tiver sincronizado a conta, quando você for lá, comprei o computador agora. Eita, computador é novo, mas e aí? Eu tenho um monte de site que eu já sou cadastrado, que eu, pô, muito tempo que eu pesquiso lá, eu pego muitas questões de concurso. Agora eu não vou ter mais esse acesso. Esquece isso, tá? Se a sua conta estava ativada a sincronização, quando você liga o seu computador novo, que você vai lá e instala lá seu Google Chrome, tá? Ou o Mozilla Firefox, e você coloca a continha lá do Gmail, e ele pergunta, sincronizar sim. Quando você bota sim, ele simplesmente vai trazer tudo que seu computador velho tinha. Todos os sites que você acessava, as suas barras de favorito, tá? O histórico de navegação, tudo. Ele traz tudo. Por quê? Porque tudo fica salvo nas nuvens, tá? Tudo fica salvo nas nuvens. É a mesma coisa do WhatsApp. Quando você ou desinstala e instala novamente o WhatsApp, ou compra o telefone, ou vai para usar o WhatsApp Web, por que que todas as mensagens vêm tudo certinho ali? Porque simplesmente ele sincroniza com a nuvem. O servidor, tá, do Gmail tá na nuvem, o servidor do WhatsApp, tá? Então aquela Meta é a empresa que administra Instagram, Facebook e o WhatsApp. Por isso que você vê sempre no rodapé, quando você liga o WhatsApp, o nome Meta. É a empresa detentora dos direitos dessas três empresas. Então, assim, todo mundo sincroniza com todo mundo, tá? Então, é assim que ele funciona. Então, ó, tá aqui, ó, como funciona, né? Se ativa ou não, tá? Ele diz aqui, o caminho aqui, ó, configurações, tudo aqui, tá? Mesma coisa o Firefox, como funciona. Então, como diz o povo de Salgueiro, essa apostila, ela é bem mastigadazinha, tá? Bem mastigadazinha. Lembrando essa tela aqui, me lembrei. Outra coisa também, tá vendo esse código de verificação, tá? O que é que acontece? Quando você ativa a sincronização, aí coloca, geralmente ele chega essa tela no celular. Então, porventura, se alguém tentar chegar aqui e ver lá o meu nome, tá? Tem aqui um Ezinho de Emerson, só que até então não está logado, né? Porque eu desloguei. Quando eu clico, ele pergunta, ativar a sincronização? Aí eu, sim. Quando eu dou sim, chega esse código aqui na minha tela do meu celular aqui. E aí ele diz assim, computador tal, com Windows 10, assim, assim, está tentando acessar a sincronização. Permita? Aí eu, permito. Por quê? Porque se eu não permitir, significa que, por exemplo, digamos que você está no trabalho, aí você sai, aí a pessoa, um colega de trabalho chega lá e diz, oxe, ela deixou desbloqueada aqui a tela. Quando chega aqui no canto, oxe, Tereza, ativar a sincronização? Sim. E vou me configurar aqui no WhatsApp, no e-mail, no navegador dela, que eu vou ter acesso às coisas. Quando clicar aqui, assim, ativar a sincronização? Sim. Vai chegar no seu celular, Tereza, pedindo o código de verificação. Se que aquele computador, assim, assim, assado, está tentando sincronizar. E aí você vai dizer, não, não aceito porque eu não estou lá agora no trabalho. Tá? E você vai saber que alguém tentou, de fato, acessar o seu computador. Então, é assim que ele funciona. Tá? Então, ó, tudo como ele protege, tá? Tudo certinho aqui, ó. Então, bem legal mesmo, fala de todos os navegadores, tá? Então, é uma apostilazinha com 60 e poucas páginas, tranquila, tranquila. Então, essa apostila vai ajudar muito vocês aí em qualquer concurso que eu for fazer, tá? E como o próprio nome já disse, navegadores é tranquilo, tranquilo demais, tá? Principalmente questões. Então, pessoal, é assim que funciona os navegadores de internet, tá? Então, eu deixei aí umas questõezinhas, 26 questões, se me fala a memória, 26. Deixei aí com vocês, simplesmente para a gente tentar sincronizar, né, tudo que a gente conversou aqui, tá bom? Então, creio que vocês disseram que fizeram, tentaram fazer, então vamos tentar dar uma corrigida agora. Você já tem um gabarito na mão aí, né? E as questões que você erraram, agora vocês vão anotar por que erraram e onde estava o erro, tá certo? Só mudar aqui a apresentação e trazer o outro.
Travou, foi tudo agora? Agora voltou. Eita, que essa internet hoje tá só a graça, viu? Já vou trazer as questões aqui para vocês, tá? Só mudar a tela aqui. Trazer ela de volta. Cris, tu tá aí, Cris? Querem tirar alguma dúvida? Enquanto eu mudo a Tô aqui, tela? sim. Aí. Tá tão caladinha. Tô aqui lendo as últimas questões para ver se eu. As últimas questões, né? Pronto, agora chegou ela aqui. Olha só, vamos lá. Na primeira questãozinha aí, tá? Então, o que acontece? Essas 26 questões, eu não só coloquei as questões dos navegadores, como eu também coloquei algumas questões das outras matérias que a gente já viu, né? Como hardware, como software, como sistema operacional. Até uma forma de vocês também treinarem, tá certo? Então, olha lá, vê só. A primeira questãozinha ele fala o seguinte, que elementos representados pelos ícones abaixo, conforme as rotinas de navegação do Windows, dá-se o nome de pasta de armazenamento. Pasta de armazenamento. Então, ó, aqui ele listou aqui dois ícones, né? Disco C e um servidor com o nome disco D, ok? O que é que eu sempre disse a vocês? Que todas as vezes que você instala um sistema operacional no HD, tá? E você, digamos que você não tem um conhecimento necessário. Então você não sabe, será que essa máquina tem um Windows? Será que tem Linux? Então é só você segurar a teclazinha do Windows aí, onde tem essa janelinha da Microsoft, e mais o E. Ele vai explorar o sistema, né? Que é o Windows Explorer, ou explorador de arquivos. Então ele vai mostrar para você do lado esquerdo, tá? Ele vai mostrar o computador, redes, acesso, acesso rápido. E no centro da tela ele vai te mostrar tudo que você clicar aqui no lado esquerdo. Então, porventura, se você clicar lá em este computador, ele vai te dizer aqui, ó, que no disco local C, que é como se fosse a unidade central, tem um sistema operacional Windows instalado. Por quê? Porque aqui está a bandeirinha da Microsoft, tá? Então, essa letra C, ela é a única letra que não pode ser alterada dentro do sistema operacional. Ele diz aqui que tem pode ser um HD externo, pode ser um arquivo das nuvens, mas ele diz que aqui lá tem um servidor D. Eu posso alterar esse ícone? Pode. Esse ícone pode. Você não pode alterar esse. Eu posso alterar essa letra? Posso. Posso botar a letra que eu quiser, menos a C. Então ele diz o seguinte, que conforme as rotinas de navegação do Windows, dá-se o nome de pastas de armazenamento. Isso é pasta de armazenamento? Não. Isso é um disco de armazenamento, não pasta. Então, aqui é um disco, tá? Que dentro do disco está instalado o Windows 10. Por quê? Porque aqui tem uma bandeirinha da Microsoft. Se tivesse o Linux, e aqui no lugar dessa bandeirinha tinha um pinguim. Então, ele não é pasta de armazenamento, e sim disco. Disco, ok? Aqui temos um disco, e não a pasta. Tranquilo para vocês? Segunda questãozinha, diz o seguinte, na segunda questãozinha. Que o atalho de teclado, utilizado lá no explorador de arquivos, tá? Que se utiliza para renomear uma pasta ou um arquivo. Aí ele diz,
F1, F2, Alt F4 ou Ctrl R. Você aprendeu que Ctrl R tem a mesma função que F5, ele atualiza a página. Você também já viu em outras aulas, eu creio que vocês lembram, se não lembra, vai revisar agora, que Alt F4 fecha a página aberta, tá? Fecha a página aberta. Que F Travou. Aí, botar. Oi. É porque a vontade de te fazer xixi é muita. Ela tá cheia de xixi. Mas depois passa. Coisa mais fofa de mãe. Você é o amor de mãe. Oi. Oi. Senão que chegou uns pratos, botou o pano de prato lá fora. Aí de noite, não apanhei, botei lá dentro, guardadinho aquele negócio lá, botar os panos de prato. Aí hoje pegou outro pano de prato, enxugou, botou lá no varal de novo, vai estar lá. Onde é que guarda? Onde é que guarda esse pano de prato? Você gosta dele? Não é naquele negocinho? Que fica lá dentro, o varalzinho? Não, pra secar quando ele tá molhado, eu boto. Sim, mas mas depois quando enxugou, onde é que bota? Deus abençoe. Se deixar lá fora, fica lá fora o dia todo. Você não bota pra dentro. Vou mandar deixa vocês que vocês não.